Traz a conta da vida enquanto espero a taça de vinho chegar. No cartão ou à vista, dinheiro só serve pra lado de cá. Arte traz a saída, diz o poeta quando encontrar traços da simetria, talvez não enxergue que o certo não há. Espelho, cópia do mesmo que olha, imagem artificial. Até um diodo perfeito ignora um traço, forma ideal. Traz a conta e de vida, tem sempre uma seta querendo pregar. O que tá embaixo tá em cima, Se for sobreposto, ele vai te salvar. Arte traz a saída, diz o poeta quando encontrar traços da simetria, talvez não enxergue que o certo não há. Espelho, cópia do mesmo que olha, miragem artificial. Até um diodo perfeito ignora miragem traço ideal. Falar um pouco de mim antes de começar a falar do tema que eu vim desenvolver. Meu nome é Daniela, eu sou formada em publicidade, eu migrei para a carreira de consultoria de estilo faz uns 6 anos, mas lá na publicidade eu já tinha um super interesse em entender como as pessoas consumiam e por que elas consumiam o que elas consumiam, né? E aí, quando eu tive meu primeiro filho, eu entendi que a publicidade não cabia mais na minha vida, por várias questões, e comecei a me aproximar da consultoria de estilo, porque eu tinha uma super conexão, até então, com as questões mais ligadas à moda. E aí, rapidamente, acho que também pelo meu momento pessoal, de pós-maternidade, um turbilhão acontecendo na vida, reinventando a minha roda ali, eu comecei a ter um interesse enorme em me aproximar do universo feminino, de entender a individualidade de cada mulher e de ajudar a mulher através da roupa, que é uma ferramenta que pode ser super importante, comunicar muita coisa, a encontrar seu caminho mesmo, né? A encontrar seu discurso, seu percurso de um jeito um pouco menos pasteurizado. Isso foi acontecendo, e aí eu fui me conectando com 2 frentes que começaram a ficar bem evidentes para mim, assim. Primeiro, eu comecei a perceber que toda mulher, em alguma esfera, sofria uma pressão absurda com os conceitos normativos, né, os padrões normativos de beleza. Então, todas as minhas clientes que eu atendi como consultora, sem exceção, tinham alguma questão relacionada ao corpo, tinham alguma questão relacionada a que tipo de roupa ela deveria usar para estar aceita em tal ocasião ou em tal situação. E isso começou a me incomodar, porque eu falava, cara, é muito difícil, a gente vive muito aprisionada, existe uma indústria que colabora 100% contra, para que a gente consiga se enxergar como a gente realmente é, né? O abismo da mulher com quem ela é, se for depender da indústria, do capitalismo e da sociedade, vai ficando cada vez maior, né?
Então, eu acho que a consultoria de estilo foi uma ferramenta que eu comecei a usar para começar a aproximar a mulher dela mesma. E aí, numa segunda camada, eu comecei a me conectar muito fortemente com a história do consumo. Porque, no momento em que eu chegava no guarda-roupa dessas mulheres, estou falando de mulheres de classe média, que têm seus privilégios e tudo mais, eu comecei a ver que as mulheres tinham muita roupa, que elas não usavam as roupas e que elas não paravam de comprar roupas. E eu falei, caramba, né? A gente tem duas questões assim, que tem simetria nessa pressão toda que a gente vive. E aí comecei a investigar isso, comecei a entender toda essa questão desse padrão, e aí me veio um insight. Eu falei, bom, já tem roupa pronta suficiente no mundo, né? Por que que a gente continua exercitando esse desejo de comprar tudo que a gente tem vontade de usar? Porque, na maioria das vezes, os nossos desejos eles são pontuais e eles passam rápido, né? Então, a partir disso, veio a ideia da Roupateca. A Roupateca foi fundada em 2015. A ideia da Roupateca é que ela seja... ela é um guarda-roupa compartilhado que funciona com formato de assinatura mensal. Então, a gente tem um acervo, onde o critério da curadoria do acervo é super levado a sério, para que sejam peças desejáveis. E aí a gente disponibiliza alguns planos para que as mulheres usem esse acervo e não precisem comprar as roupas. Elas vão lá, trocam de roupa durante o mês, pagando aquele valor X, quantas vezes elas quiserem. E aí, isso começou... são 3 anos, né? Se eu fosse falar para vocês disso há 3 anos atrás, acho que a experiência seria completamente diferente no meu discurso, porque era um projeto completamente beta no Brasil, foi o primeiro guarda-roupa que aconteceu. Então, era muito experimental. Ainda é um projeto muito educacional, porque o conceito de consumo, principalmente de moda, é um conceito muito enraizado na gente. Mas a Roupateca, hoje, eu consigo dizer que ela é um projeto que vem transformando a relação das mulheres com a beleza e com o consumo. Por quê? Porque, quando você começa a entender que você pode ter acesso a uma coisa através da experimentação, através da experiência, tendo a liberdade, né, de, enfim, brincar com o seu estilo e de, sei lá, experimentar coisas que talvez você não investisse para comprar. É um laboratório mesmo, né, para as mulheres. Você começa a olhar para as coisas que realmente importam, né? Assim, você começa a olhar mais para dentro de você mesma, você começa a buscar as suas questões. E eu acho que, mais do que isso, como você deixa de perder tempo com esse universo que te aprisiona, você começa a olhar para as coisas que realmente te dão prazer na vida, né? Que são, de fato, prioritárias, que são, de fato, transformadoras dentro do teu universo, assim. Então, a gente tem histórias lá de assinantes na Roupateca que são super emblemáticas, assim, que eu gosto de contar para contextualizar um pouco. Quando a gente lançou a Roupateca há 3 anos, uma questão que já era muito latente era que, bom, já que a gente vai disponibilizar acesso, o acervo tem que ser um acervo democrático, que atenda a todo tipo de corpo, né? E aí, quando eu fui começar a procurar mulheres com corpo gordo, eu cheguei numa pessoa que é bem representativa nesse mercado, porque ela trabalha com isso. Eu estava convidando ela para me ajudar a compor o acervo, né, para atender mulheres de corpo gordo. E aí ela falou, cara, a gente não tem peça para desapegar. E eu pensando naquele monte de mulher que tinha um monte de roupa parada no guarda-roupa. A gente não tem peça para desapegar porque a gente usa as nossas roupas até furar, porque não tem descarte de roupa. E aí eu comecei a perceber que, dentro desse universo do consumo, existiam também vários abismos, né? E aí, enfim, isso é só para exemplificar uma das problemáticas que a gente tenta resolver e aproximar. Hoje a gente tem algumas marcas que conseguem atender o universo do plus size. Ainda não é o nosso mundo ideal, mas é um universo que a gente olha o tempo inteiro. Tem uma assinante, por exemplo, que chegou lá
na Roupateca, vou contar uma mais recente. Semana passada, ela resolveu casar de última hora, porque alguém da família estava num estágio terminal de uma doença, e aí ela não queria gastar grana, não tinha se planejado para isso, foi na Roupateca e alugou um macacão branco, creme, off-white, sei lá, maravilhoso, para ser o vestido dela de noiva. E aí ela mandou para a gente todo o relato desse dia, de como tinha sido importante a gente ter atendido ela numa demanda que ela jamais tinha imaginado, e como foi importante ter conseguido por R$125, que foi o preço do acesso à assinatura que ela fez, ter casado com uma roupa tão maravilhosa, num dia que foi muito importante para a vida dela, obviamente. Tem casos de assinantes, por exemplo, que chegaram para começar a usar a Roupateca porque tem uma relação com consumo super complexa e que, no momento em que descobriu que estava com câncer, queria usar isso de uma maneira mais divertida e mais dinâmica. E aí, durante todo o tratamento de quimioterapia, ela estava semanalmente na Roupateca, de acordo com o humor e de acordo com o que estava acontecendo na vida dela. Ela ia se identificando com as roupas e brincando com isso. Hoje, essa mulher está curadíssima e ela continua sendo nossa assinante. Tem exemplos de mulheres com depressão, que às vezes não tem grana para ficar comprando roupa, porque isso ainda é um gatilho, né? A gente, às vezes, consome para ficar tapando o buraco emocional e tudo mais. Então, tem uns relatos de mulheres deprimidas que usam a gente como uma muleta de apoio muito positiva. A gente fica muito feliz em conseguir promover essa mudança, né, Flávia? A Flávia é minha sócia. A Isa é uma mulher negra, né, que cresceu num contexto periférico e que conseguiu, enfim, lutar, vencer e chegar num lugar de privilégios. E hoje ela usa a Roupateca, assim, ela não valoriza a questão, né, do consumo, do consumismo. Ela vem de um lugar onde essa questão do compartilhamento é quase status quo, assim, né? A gente é que agora está começando a entender o caminho mais lógico de fazer a roda girar. Mas ela conta relatos super importantes, assim, porque como ela foi se aproximando desse universo e se sentindo aceita e acolhida, porque ela sempre, dentro dos privilégios dela, foi meio rejeitada nos contextos sociais por ser uma mulher negra, ela relata que, na Roupateca, ela se sente extremamente acolhida, primeiro, porque ela tem acesso a marcas que ela nunca se sentiu confortável em conseguir usar, e, segundo, porque ela se sente inserida num contexto social que é importante que a gente olhe e deixe cada vez mais misturado, né? Que a gente lá na Roupateca tem muito esse contexto de tentar construir pontes, né? Misturar mais as pessoas, a gente acaba trazendo muitas marcas de pessoas que são pequenos empreendedores para perto, justamente para valorizar o trabalho deles. A gente absolutamente não faz questão de trabalhar só com marcas que já estão bem colocadas, estruturadas e ganhando grana no mercado. Então, a gente funciona muito como ponte mesmo para esse formato. Falando, né, do feminino e dessa história da opressão da mulher, das pressões, e como é que a gente conseguiu, com a Roupateca, versatilizar um pouco, eu acho que tem a história da mulher está cada vez mais conectada com a história do feminismo. Eu acho que a gente nunca esteve tão sedenta e necessitada de ter o nosso espaço respeitado, né? E a gente nunca teve tão consciente também e empenhada nas questões de autorresponsabilidade, né? Eu acho que as mulheres elas estão cada vez... Eu estou falando de mulheres, gente, porque é meu universo, mas vamos expandir um pouco além também, porque eu acho que, num contexto geral, óbvio que dá para abordar vários temas que não só a moda, mas eu estou falando especificamente da Roupateca, porque é o meu universo ali. Mas, nesse contexto, a gente entende que o feminismo ele tem trazido muita força, assim, para as mulheres acreditarem de que, sim, elas podem ser gordas e usarem uma roupa justa e
dane-se, que elas podem sim ser baixinhas e usarem uma saia midi, dane-se, que elas podem sim usar um decotão se elas têm peito caído e está tudo certo. A gente tem percebido muito essa libertação mesmo, né? Essa quebra de paradigma desse lugar que fica encaixotando as pessoas num lugar tão limitado, tão restrito, para que a indústria continue funcionando, né? A máquina continue girando para os padrões que já estão pré-estabelecidos, para que a grana continue rolando só ali no meio dos ricos cada vez mais ricos. Então, eu acho que se eu tiver assim uma mensagem para deixar como empreendedora e como uma pessoa que está tentando fazer esse universo que é tão ditador de regras ser um pouco menos opressor, para vocês que estão interessados em reinventar, para vocês que estão interessados em, de repente, tirar uma ideia do papel, em se arriscar em alguma coisa que vai ser impactante para o mundo, socialmente, economicamente, politicamente. Eu acho que a gente nunca esteve num momento tão simétrico e tão benéfico para que isso aconteça, sabe? Eu acho que a gente percebe as consumidoras, as pessoas que se aproximam da Roupateca, não só as consumidoras, mas tem cada vez marcas também e projetos procurando a gente nessa história do compartilhamento e do acesso. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais abertas, preparadas e entendendo que o indivíduo ele é cada vez mais responsável em se preparar para que, coletivamente, a gente consiga chegar num lugar que seja mais confortável para todo mundo, né? Eu acho que, óbvio, que esse pensamento ainda está num topo de uma pirâmide que a gente consegue acessar. É óbvio que a roda do capitalismo continua aí comendo solta, mas eu incentivo que pessoas se joguem nesse abismo do criar e do propor coisas novas para o mundo. Acho que a gente precisa disso. Como você acha que isso atinge mais pessoas, sabe? Porque eu acho genial a ideia, eu acho que eu não consigo imaginar quando isso vai chegar a uma escala muito grande. Eu acho que tem que chegar numa escala grande, sabe? Por exemplo, eu gostaria de não ir numa loja, eu gostaria de ir num lugar onde pessoas, tipo assim, quero deixar minhas roupas aqui para as pessoas trocarem comigo. E aí eu troco uma peça minha pela peça da outra pessoa, sabe? Eu acho que é muito melhor do que eu gastar R$200 numa peça, que, sei lá, daqui a um ano eu vou jogar fora, sabe? Acho que é isso. Tem duas esferas. Tem as marcas pequenas, que são as marcas que alimentam esse ecossistema do consumo inteligente e mais responsável, que é onde a Roupateca foca com mais afinco. Essas marcas usam a Roupateca muito como ponte, como laboratório mesmo, porque as pessoas que chegam lá, de alguma maneira, têm uma mudança de chave na história do comportamento de consumo. São pessoas que estão, de fato, pelo menos atentas a entender que o que elas estão fazendo com relação à compra está, de alguma forma, errada, né? Ou elas estão arrependidas, ou elas estão entendendo que elas estão beirando a loucura, ou elas estão mesmo numa questão de, puta cara, estou indo à falência. Tem muito uma questão econômica envolvida nisso também. Mas as marcas pequenas, elas usam o espaço mesmo como um laboratório, e a gente funciona para elas como uma ponte de conexão. Então, as pessoas que usam essas marcas como laboratório ali na experiência, as assinantes, quando elas decidem comprar, elas compram com muito mais critério e elas têm muito mais repertório. Então, elas vão comprar dessas marcas que estão ali. Marcas maiores, a gente já teve algumas experiências. No começo não era o nosso foco. Agora a gente está entendendo que talvez existam alguns produtos que a gente possa desenvolver junto. Obviamente que ainda pautado na questão do acesso. Então, a gente vem testando algumas coisas. Tem uma marca que ainda é bem nichada, que ela é ultra sustentável, tem produtos naturais, produtos orgânicos, de roupa, tingimento botânico, que se chama Flávia Aranha. A gente desenvolveu um plano exclusivo para ela, porque o produto dela é caro e o público que consome o conteúdo dela não é o público que consegue comprar a roupa dela. Então, ela tinha esse gap aí.
E aí a gente criou um plano, então as pessoas conseguem usar a roupa dela através de assinatura. E aí tem uns outros projetos que eu acho que eu ainda não posso falar. Mas a gente está olhando em como trabalhar essa questão de trazer marcas maiores para perto do acesso. Com relação a escalonar, né, esse serviço de assinatura de roupas, eu reconheço que ainda é um serviço que, dentro desse formato conceitual, né, dessa narrativa de compartilhamento e de todo esse envelopamento, é um conceito exclusivo ainda. Ele funciona dentro de um universo bem nichado, mas eu acho que tem 1000 maneiras de expandir isso para outros universos, né? É muito necessário que isso aconteça. A gente agora ainda não está no momento de expandir e de pulverizar para outros lugares, porque a gente ainda está testando, validando muita coisa. Mas eu acho que o mercado já vem se aquecendo também. Outras bibliotecas de roupa já têm surgido, o que é bom, dentro de vários universos, né? A gente conversa com um público meio específico, a gente já tem visto outras bibliotecas surgirem dentro de outras camadas e de outros universos para conversar também com públicos específicos. Então, eu acredito que o compartilhamento de roupa pode, sim, ser um caminho muito saudável para a história do consumo. A gente está acreditando bastante nisso. Oi. Oi. Queria fazer um paralelo com você com a história do surf. Agora existem os surf clubs, que são bibliotecas de pranchas. Então, se eu vou viajar para a Austrália, ou para a Califórnia, ou para o Havaí, ou para a Europa, eu chego lá e eu entro numa biblioteca, num surf club, e lá eu tenho todas as mais variados tipos de prancha, e eu pego essa prancha porque eu sou um assinante também, como é um assinante de roupa. E aí eu testo aquela prancha é boa, tal, depois no outro dia eu posso testar outra, e assim eu posso rodar o mundo sem ter que carregar uma prancha. E sem ter Genial! que comprar. E o custo dele hoje, aqui no Brasil está sendo lançado, ele está em R$ 97,00 por mês, que se você pensar, poxa, é muito caro, mas uma prancha, se você multiplicar isso vezes 10, é o custo de uma prancha. Então, eu pago para usar quantas pranchas eu quiser pelo valor de uma. Então, eu fico pensando no teu caso, se não vamos ter bibliotecas, quando eu for para a Europa, eu não vou levar mala. Eu vou lá na biblioteca e eu pego a roupa para usar na França. Uma roupa da França, que eu vou me sentir francês, olha que barato. Não é? A gente faz mala de roupa. Você vai ter a sua lá, ou vai ser sócia de uma de lá, e assim eu chego na Europa ou em qualquer país do mundo sem ter que levar uma mala. Né? Uma pessoa visionária. Esse é o futuro. Mas a expansão... Vem ser nosso sócio, vem expandir esse negócio com a gente. É isso. É só o começo, né? A gente está incluindo as pessoas. É isso, muito embrionário ainda. E a gente está vivendo a questão do declínio do consumo. Não somos mais pessoas porque temos, né? Exatamente. A ficha já caiu, né? É isso. Acho que em camadas diferentes é isso. Obrigada. Muito boa a contribuição. Oi, Dani, tudo bem? Oi. Eu acompanho a Roupateca já faz bastante tempo. E eu trabalho produzindo conteúdo de consumo consciente também. E aí, estudando sobre a economia do compartilhamento, me veio um insight muito assim de que, na verdade, a gente está buscando algumas soluções, né, para combater a posse, mas a gente está, em detrimento disso, estimulando o empréstimo, o acesso. Né? E aí eu queria saber se é uma coisa que, de certo modo, preocupa vocês da Roupateca, porque, na verdade, a gente está numa crise de valores, né? Então, essa é uma mentalidade que vem desde a Revolução Industrial para nós, de que ter é melhor do que ser, e etc. Então, a partir do momento que as pessoas têm muito acesso às roupas, por exemplo, o quão isso pode ser nocivo para causar ainda mais descontentamento, sabe? E ainda mais desprendimento em relação às coisas que a gente tem. Eu queria saber se vocês mexem um pouco com a mentalidade das pessoas para que elas pensem também sobre isso, de que não é porque elas não têm a posse que elas não estão deixando de consumir, porque, na verdade, é um consumo. Né? Então, eu gostaria de saber isso. Legal. É interessante isso, porque a gente pensa bastante nesse aspecto, assim, né? O quanto a gente está
o quanto a gente está conseguindo impactar a pessoa a ponto dela entender que ela continua consumindo, só que de um jeito diferente, né? E eu acho que a ideia aqui na Roupateca, a gente fala que a gente absolutamente não é contra o consumo, a gente é a favor de que as pessoas consumam de forma responsável, inteligente, que as pessoas se tornem cada vez mais questionadoras. E eu acho que a história do acesso, nesse lugar que a gente está agora, ela só possibilita que a pessoa deixe de perder toda a energia do mundo, todo o tempo, toda a grana que ela tem na vida para ficar torrando em coisas, né? Então, a partir do momento que ela deixa de gastar dinheiro com coisas, ela começa a pensar nela. E aí ela começa a evoluir como ser humano. E aí eu acho que o que pode se abrir a partir disso é infinito. Então, não sei se eu te respondo, mas é a minha observação pessoal. Eu não sei te falar exatamente como é que isso vai se projetar a longo prazo, porque eu acho que é uma economia que ainda é muito experimental, mas eu acho que o que a gente garante para a pessoa é meio que isso, essa troca. Oi, Dani. Oi. Tudo bem? Achei muito legal essa maneira. Eu tenho amigas que estão relacionadas com empoderamento feminino em várias maneiras. E umas com moda plus size e outras envolvidas com arte, empoderamento através da arte. E o que é muito legal do trabalho de vocês é que se a pessoa não sai na rua, e se ela não está bem consigo mesma, ela não consegue fazer essas outras etapas de empoderamento. E começa ela estar saindo de casa, se olhando no espelho e falou, estou me sentindo bem como eu sou. Então, achei foda, para não falar outra palavra, porque não tem, esse trabalho de vocês. Assim, qual que é o aspecto... Vai falando de consumo consciente, a gente entra em outras coisas, pegada de carbono, e isso vai longe. Como que você vê, pensando para frente, o aspecto educacional, além do que vocês estão fazendo como esse empoderamento pelo selfie, mas de como educar sobre o consumo nesse aspecto da moda, que é uma coisa muito está colado no meu corpo, tem vários fatores, toques, neuras. Então, eu acho que é assim, esse tema de educação da moda e do consumo, ele é um buraco sem fundo. Porque, principalmente no Brasil, a gente é um país que tem inúmeras classes, inúmeras realidades, inúmeras necessidades de consumo, de apropriação, né, de necessidades. Eu acho que eu estou aqui, no meu lugar de fala, falando de um lugar que é atender mulheres que têm privilégios, mas tem mulheres na periferia que sempre trocaram roupa, né, que hoje frequentam brechós para conseguir sair com um monte de roupa da Zara, da Farm. Então, eu acho que são realidades muito gritantes, que a gente são muito dispareadas, né, nada simétricas. Então, eu acho que... Muitas pessoas e muitas realidades, né? Então, eu acho que o acesso, ele de alguma forma, ele pulveriza, ele consegue neutralizar um pouco esse universo. Mas eu acho que a questão educacional, ela vem de um lugar muito enraizado. Eu não sei te dizer exatamente como é que a gente vai fazer para tratar em cada uma dessas frentes, mas eu acho que quanto mais a gente conseguir misturar os universos e aproximar as polaridades, eu acho que a gente consegue encontrar um formato mais linear e que seja equilibrado para todo mundo. Eu acho que hoje ainda é muito difícil falar do consumo de um lugar equilibrado, sabe? Onde você fale uma coisa que atinja todo mundo. Então, eu acho que o acesso, ele de alguma forma neutraliza isso. Eu também acompanho a Roupateca faz um bom tempo. Inclusive, eu vi recentemente que a Cristal, do Um Ano Sem Lixo, ela assina, né? Ela faz uma puta propaganda. Acho isso muito legal, porque a Cristal é uma pessoa que ela fala de consumo consciente, não apenas em moda, né, mas em outras áreas. E isso me fez pensar justamente
Outro dia eu li uma análise do Ponto Eletrônico falando sobre a geração atual, que é uma geração essencialmente do compartilhamento. Então, a gente tem compartilhamento de transporte com Uber, com Cabify, compartilhamento de estadia com Airbnb, afins, BlaBlaCar, que é compartilhamento de carona, enfim, a gente está... Então, compartilhamento de namorado. A gente tem assinantes poliamor lá. Sim. E a Roupateca, então, ela entra, ela vai nessa tendência que está ficando cada vez mais forte. E eu queria perguntar o que você acha que foi essencial para virar essa chave, né? Para dar um start nessa tendência que está tomando conta e que é muito legal. Cara, eu te diria que foi pessoalmente, para a Roupateca, foi um processo bem intuitivo, assim. Não foi nada de ficar muito entendendo um contexto de um mercado. Foi uma simetria mesmo de uma transformação pessoal que casou com o momento onde as pessoas estavam começando muito a falar de compartilhamento. A ideia central do projeto era fazer as roupas do guarda-roupa dessas mulheres circularem no mundo, porque, puta, cara, não precisa ficar comprando. Então, eu acho que partiu de uma intuição mesmo. Eu acho que a coisa foi entrando mais na questão da economia, do compartilhamento, conforme a gente foi entendendo o quanto isso estava conectado com esse boom todo que estava se instalando há 3 anos. Obrigada, gente. Foi ótimo. Obrigada.